Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís Simões da Costa, eu sou médica clínica geral. Esse é um vídeo de apresentação, então por acaso se a sua vida digital cruzou com a minha vida digital e você está em busca de um atendimento médico de qualidade, fica nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Como muitos profissionais autônomos, eu me juntei e resolvi abrir um negócio digital. A intenção desse projeto é fazer um teleconsultório, então consultas médicas online. E esse vídeo é para vocês verem se vocês gostam de mim. Ouvirem minha voz, verem o jeito que eu falo, sentir minha energia, me apresentar mesmo para vocês olharem e falarem, gostei dessa mulher, quero fazer uma consulta com ela. Eu vou separar essa apresentação em alguns tópicos, então eu vou começar com quem que é meu público-alvo, quem sou eu, qual a minha formação acadêmica, qual a minha experiência profissional, quais os produtos que eu estou oferecendo e considerações finais. Então vamos começar por público-alvo. Objetivamente, pessoas acima de 14 anos. Como eu falei, eu sou médica clínica geral, então qualquer adulto de qualquer idade e de qualquer sexo pode passar comigo. Eu tenho uma coisa um pouquinho específica, que é, eu gostaria de pessoas que estão em busca de construção de saúde, num processo ativo e com muita autorresponsabilidade. Existe um mantra que fala, o que você procura também está à sua procura, e a saúde, gente, ela é algo que tem que ser ativo e consciente. A pessoa precisa fazer escolhas para ter uma saúde, para ser saudável, né? Então, adultos acima de 14 anos que queiram ser saudáveis e que gostariam de um profissional da ajuda, médico, para construir essa saúde. Bom, agora eu vou falar um pouco de mim, uma tarefa meio complicadinha, não é, gente, falar de si mesmo, mas brevemente. Meu nome é Laís Simões da Costa, eu atualmente tenho 31 anos, nós estamos em 2026, eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas em 2026 eu tenho 31 anos. Eu sou paulistana, nascida e criada na cidade de São Paulo. Eu sou gateira e cachorreira de carteirinha. A coisa que eu mais amo fazer nessa vida, disparado, é cantar. Inclusive eu tenho uma página no Instagram que é só essa minha faceta, a minha faceta cantora e artista. Entre muitas outras coisas, eu sou pisciana, eu sou nerd, bem nerd. Eu fiz medicina, então eu sou bem nerd. Eu sou um ser humano comum, eu tenho por ideal, que eu não tirei da minha cabeça, né, gente? Eu tenho mestres, inclusive eu tenho uma mestre maravilhosa, que é a professora Luciana Galvão, que é uma das pessoas que mais me guia aqui na minha jornada terrena. E foi ela quem me ensinou a ter como ideal a construção de valores, virtudes e sabedoria. Então eu sou uma pessoa bem comum, num processo de autoconstrução, buscando valores, virtudes e sabedoria, e a medicina faz parte desse ideal. Prazer te conhecer. Bom, agora nós vamos então para minha formação acadêmica. Então eu sou médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e essa é a minha formação oficial. Eu não tenho especialidade, eu não fiz clínica médica, eu não fiz residência, eu não fiz pós-graduação. Esse já é o meu 6º ano formada, então eu já tenho um pouquinho de experiência. E aí vocês vão perguntar, nossa, mas você nem tem formação, você não tem pós-graduação, por que motivos eu vou te escolher? E aí esse vídeo também, a intenção desse vídeo é explicar um pouco do porquê que eu não tenho nenhuma formação. Eu acabei de falar que eu sou nerd, como assim eu parei de estudar e nunca mais me especializei? A faculdade de medicina, eu fiz 6 anos, da segunda melhor faculdade de medicina do país, e eu saí de lá cheia de dúvidas. Eu não entendia muitas coisas, eu não entendia muitos processos, eu não entendia porque o ser humano ficava doente, enfim, tinha muitas, muitas dúvidas, muitas aflições. E aí, dentre problemas estruturais familiares da minha vida, eu não consegui entrar na residência logo em seguida.
graças a Deus. E a vida, ela foi me levando por outros caminhos, conforme eu ia tentando entender por que que o ser humano ficava doente, sabe? Por que que as doenças acometiam as pessoas da maneira como acometiam. Eu tinha muito essa inquietação. E aí eu comecei por estudos particulares na minha casa, na internet, com outros profissionais da área da ajuda também. Eu conheci a professora Lucilena Galvão, então eu fui estudar muito sobre filosofia nesse período, tanto filosofia maneira clássica, como ela ensina, quanto filosofia oriental também. Eu fui estudar muitas coisas sobre psicologia que a gente quase não tem nem na faculdade. E assim, gente, faz muita diferença na construção da saúde, os aspectos da psique, né? Da psique, que é basicamente mente e emoções. Então eu fui entender toda essa estrutura. Eu fui entender o que é alma, o que é espírito. Eu fui entender o processo de individuação. E quem trouxe, inclusive, esse nome foi um médico psiquiatra chamado Jung, que é o pai, né, da psicologia analítica. Eu fui entender o que era o processo de individuação. Eu fui entender eu fui estudar sobre codependência emocional, codependência e dependência emocional. Eu fui estudar sobre constelação familiar, que é uma filosofia mais recente. Quem não foi quem criou, mas quem consolidou, né? Esse estudo foi um homem chamado Bert Hellinger, que é um alemão. Então eu fui estudar sobre constelação familiar. Eu fui estudar um monte de outros saberes que a medicina ocidental oficial, batidona, assim, clássica, não contempla. E muitas vezes exclui, sabe? E depois que eu estudei tudo isso, que eu comecei a entender de verdade, assim, o processo de adoecimento e o processo de construção de saúde. Muitas vezes as faculdades, elas estão muito focadas nas doenças e não focadas no ser humano, o processo complexo que é ser ser humano, o processo complexo que é a saúde, sabe? Então, essa é a minha formação acadêmica. Se você está aqui até agora, nós vamos então para a parte de experiência profissional. Então, eu tenho 5 anos no mercado, eu fiz 6 meses de atenção primária à saúde, então eu trabalhei numa unidade básica de saúde, posto de saúde, numa região bastante longe aqui em São Paulo, fiquei 6 meses lá, e depois eu caí no mundo da urgência e da emergência. Então eu fiz pronto-socorro, fiquei 1 ano e meio vivendo de pronto-socorro, 3 vezes na semana, e fiz muita ambulância. Atualmente eu trabalho no ambulatório do Instituto Butantan, já vou sair um pouco da emergência, eu faço pronto atendimento lá também, mas eu também atendo consulta agendada, como clínica geral, e eu tenho alguns nomes grandes aí no meu currículo, eu sou contratada, sou colaboradora do HCOR, plantonista, eu já trabalhei na rede do São Luís, já trabalhei na retaguarda. Retaguarda, gente, é nem uma UTI e também não é nem uma sala de observação, é uma coisa mais intermediária, pacientes complexos, não tão complexos, mas também não tão simples. Já fui plantonista na Notre Dame Intermédica na retaguarda, já fiz sala vermelha, que é a sala de emergência, já cuidei de observação também, então assim, eu tenho bastante experiência com urgência e emergência nesse período. Foi muito importante para minha construção como médica, não me arrependo, mas é um ambiente muito hostil, é um ambiente em que os nervos estão muito à flor da pele, um ambiente de certo modo violento e perigoso, e é um ambiente muito desgastante para o profissional da saúde. E aí, por eu estar muito cansada de viver de urgência e emergência, também é que veio esse projeto de atender online, já não tanto apagando fogo, já não tanto secando gelo, e construindo mesmo, sabe? E produzindo saúde. Essa é a minha experiência profissional. Agora, caminhando para o final dessa apresentação, então eu vou falar um pouquinho sobre os meus produtos. O que eu quero mesmo aqui, gente, a minha intenção mesmo é paciente agendado, consulta de baixa complexidade, prevenção, cuidado e construção de saúde. Então, esse é um produto, né, uma consulta agendada
de rotina ou porque tem algum problema de saúde para olhar com cuidado. Mas, como eu tenho 5 anos de experiência em pronto atendimento, eu também ofereço como uma teleconsulta, como consulta de emergência, né? De emergência não, mas de urgência, para queixas agudas, síndrome gripal, diarreia, mal-estar, dor de cabeça, enfim. Queixas agudas, em que provavelmente ninguém quer passar no pronto-socorro, pegar fila, mas gostaria de um atendimento, então eu tenho esse produto também. Eu também coloquei como uma opção, eu não quero consulta agendada, eu não quero pronto atendimento, mas eu tenho transtorno ansioso, eu faço acompanhamento com o psicólogo e o convênio pede para que a cada 6 meses eu renove meu encaminhamento. Então eu deixei essa opção de uma consulta pequenininha para encaminhamento a especialidades, ou então, eu tenho uma questão X, uma questão assada na minha família, eu queria tirar uma dúvida com algum médico. Também reservei um tempinho para a gente tirar dúvidas, que é uma consulta pequenininha, então eu tenho esse produto também. Eu coloquei algo muito novo, vamos ver como é que vai ser, mas eu coloquei um produto que é um pacote de acompanhamento para doenças crônicas, com foco em obesidade, com foco em uso de substâncias, principalmente o tabagismo. Então, consultas programadas uma vez ao mês para a gente acompanhar como que está o processo de emagrecimento, como que está o processo de cessação do tabagismo ou uso de outra substância, né? Ou alguma outra doença crônica que o paciente queira me ver a cada uma vez por mês, eu deixei essa opção também. E eu deixei uma opção como produto, consulta presencial, visita domiciliar na região metropolitana de São Paulo, se for muito longe não vai ser possível, mas se for mais próxima da região central, eu consigo ir avaliar para pacientes que têm mobilidade reduzida ou que não são acamados, não andam, ou então que não têm nenhum problema de locomoção, mas gostariam muito de ser examinados por mim. Eu deixei essa opção também como um produto. Tá tudo bem descritinho no meu site, tudo bonitinho, duração de consulta, com retorno sem retorno, forma de pagamento, tá tudo lá bem descrito. Fiquem à vontade para olhar e também tem no meu catálogo do meu WhatsApp Business. Bom, aqui é o fim já desse meu vídeo de apresentação, com considerações finais. Gostaria, primeiro de tudo, de agradecer a paciência, né? Hoje em dia, nessa economia da atenção, em que todo mundo está tentando chamar a atenção de todo mundo através de vídeo na internet. Se você ficou até o final, obrigada por ter ficado. Essa sou eu. Esse aqui é um vídeo bastante transparente, sabe? Tá bem aqui em cima da mesa o que vocês vão encontrar, o que vocês podem esperar ou não. Eu não tenho a intenção de cuidar completamente da saúde de ninguém, porque eu sou clínica geral, então eu com certeza vou pedir auxílio dos meus colegas, principalmente colegas especialistas, mas a minha intenção, como eu falei já várias vezes, eu vou reiterar aqui, é construção de saúde. Se você é uma pessoa que tem outras comorbidades e precisa passar com um especialista, a minha intenção também é coordenar o seu cuidado, né? Então, passou rapidinho no convênio com o cardio, passou rapidinho com o endócrino, né? As consultas de convênio, elas costumam ser um pouco mais rápidas. Passa comigo como clínica geral para coordenar o seu cuidado. Eu estou bastante animada para esse projeto. Vai ser um prazer atender quem está aqui me assistindo e quiser entrar em contato. O meu contato é o meu WhatsApp Business, que também você vai achar em algum lugar aqui da minha página, no meu cartão. E te vejo numa consulta.